Olá, pessoal. Aqui falando, então, ainda essa questão do mercado de escravos, esse grande salto que deu o comércio com o Atlântico, que passou, então, a ser não mais simplesmente você redirecionar escravos para a América, mas você passou a aumentar a procura de novos, caçada de novos pessoas para serem enviados como escravos para a América. Então, o sentido inverteu, por causa desse comércio altamente lucrativo que estava se instalando aqui no Atlântico. Então, assim, as pessoas que normalmente não seriam escravas estavam sendo enviadas escravas para o Brasil. Esse é o ponto que eu estou querendo reforçar. Então, o livro de História da África, ali da Unesco, eu vou dar a referência aqui no vídeo, né? Tem várias passagens que ele fala sobre isso. Eu destaquei algumas passagens. Então, é no volume 6, se não me engano. Tem a referência aqui. Então, na página 226, ele diz assim: por uma estranha ironia do destino, os chefes e os mercadores que buscavam o excedente de cativos foram, às vezes, vítimas das perturbações sociais e políticas provocadas pelo tráfico de escravos. Em várias ocasiões, eles abusaram de sua autoridade e reduziram seus súditos ou seus vizinhos à escravidão, para manter o afluxo de riqueza e de armas sobre os quais repousava o seu poder. Entende? Isso lá no Zambeze, na bacia do Zambeze, na África Central. Então você começa a converter em escravos os seus vizinhos e súditos. Porque é lucrativo. Não é porque essa pessoa era escrava e vou mandar ela para a América. Não, essa pessoa não era escrava. Eu vou transformá-la em escrava, porque eu estou precisando de escravo para mandar para a América, porque ela é lucrativo. Prossegue ele. A elite Makua adotou esse tipo de estratégia suicida. Até os anos 1850, os Makua foram os principais exportadores de escravos para a ilha de Moçambique. Suas atividades predatórias provocaram indiretamente uma vasta migração das sociedades vitimadas por eles. Confrontados com uma diminuição de suas reservas de mão de obra, os chefes de Makua começaram a lançar ataques uns contra os outros e a reduzir os seus próprios súditos à escravidão, para continuar enriquecendo por meio desse tráfico, do qual se tornaram totalmente dependentes. Do espaço de 2 décadas, os Macuas encontraram-se gravemente divididos, o que em seguida se tornaria uma presa fácil para os invasores portugueses. Movida pela ganância, a comunidade afro-portuguesa dos prazeiros sofreu dessa mesma visão estreita, precipitando assim o desabamento do sistema dos pravos. Os prazeiros, tal como os chefes Makua, violaram sua carta histórica e, quando não mais puderam conseguir cativos no interior do país, começaram a reduzir as pessoas que viviam em suas terras à escravidão. Com reação a esse abuso, a população autóctone se revoltou e expulsou os prazeiros da região, ou fugiu para o interior, privando assim o proprietário do domínio de sua tradicional fonte de renda. Nos 2 casos, isso tendeu, por volta de 1830, à destruição da maioria dos prazos, e aqueles que conseguiram sobreviver conheceram períodos de fome que enfraqueceram tanto as populações autóctones que elas não puderam opor nenhuma resistência às invasões Nguni das décadas seguintes. 50 anos mais tarde, os Gnemba, os Nascenga e os Talvara levantaram-se contra os seus suzeranos mestiços, portugueses e afroasiáticos, que os haviam reduzido à escravidão exportado para a costa. Então, a enorme demanda gerada pelo comércio atlântico intensificou dramaticamente os mecanismos de captura de escravos. As sociedades africanas foram levadas a se adaptar seus sistemas de produção e política em função dessas relações econômicas permanentes. Na página 891, aproximadamente 1,5 milhão de escravos de africanos desembarcaram na América durante o século XVII. Desse total, 41% foi ao Brasil, 35% para as colônias recém-formadas pelos britânicos, holandeses e franceses, sobretudo na região das Antilhas, e 22% tiveram como destino a América Espanhola. Esse período foi marcado pelo início do tráfico negreiro atlântico, perfeitamente organizado e fortemente alimentado por capitais. O número médio anual de africanos importados, cujo total fora de apenas 1.800 no século XVI,
passou para mais de 17 mil no século XVII. Então, veja, há um ganho de escala muito grande. Era 1.800, passou para 17 mil. Tá? Página 221. O aumento da concorrência entre os comerciantes de escravos, assim como o monopólio do armamento moderno, detido por eles, modificaram de forma radical a natureza do tráfico após 1840. Ao passo que até então a maioria dos escravos provavelmente havia sido comprada por vias comerciais legais, o ataque e a conquista tornar-se-iam doravante o principal modo de aquisição. Conforme suas tradições, os Chikunda, por exemplo, na primeira fase do comércio de escravos, podiam comprar escravos Tonga, entre os quais muitos eram a princípio criminosos, fora da lei ou estrangeiros. Entretanto, passaram a recorrer a métodos coercitivos para responder à demanda das regiões costeiras. Do mesmo modo, mercadores itinerantes e ao aproveitaram-se de seu acesso a tecidos baratos e a enxadas de ferro, a fim de adquirirem uma posição comercial de primeiro plano. Contudo, durante a segunda metade do século, pressões externas incitaram-nos a exercer uma influência militar no Vale do Chile para assegurar sua hegemonia econômica. A participação do povo Macua no comércio de escravos sofreu uma transformação análoga, ao passo que a força sempre fizeram parte da estratégia árabe-suali. Então, todas essas passagens em diferentes regiões, você veja que está começando a haver uma caça por escravos em populações que não eram criminosas nem nada disso. É simplesmente para caçar o escravo porque está dando lucro. Então, o comércio de escravos ele era eminentemente perturbador sob diversos aspectos. Então, essas fontes corroboram amplamente a ideia, descrevendo como o tráfico de escravos e as guerras a ela associadas causavam consideráveis perdas demográficas, instabilidade política e econômica e desorganização da economia rural. Ela impedia a diversificação da atividade comercial na costa e perpetrava a barbárie no continente africano. Então, a maneira como os escravos eram obtidos era a principal causa dessa perturbação, que destruía as estruturas sociais e políticas existentes. A forma majoritária de captura eram as guerras, capturas e incursões. Então, ataques que eram feitos para capturar escravos, pessoas que eram entregues à escravidão. Então, é isso. Muito obrigado, então.